Oi, amigas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero atualizar sobre essa produção aqui das passadeiras retangulares, que eu já falei com vocês no vídeo anterior. Então, para quem não assistiu, assista para vocês acompanharem aí, né, esse processo dessa produção, porque tá bem interessante. São duas passadeiras, né, que eu precisava fazer e eu aproveitei, né, para poder registrar todo o processo de custo de material, né? Porque eu tô atualizando a minha ficha técnica, né, dos meus tapetes, e também vou mexer no preço, né? Então, eu preciso ter detalhes da produção e aproveitei para registrar e trazer aqui para vocês isso que eu fiz aqui para o meu controle, tá? Então, eu vou começar com vocês falando sobre o que eu precisava fazer, tá? Eu precisava fazer duas passadeiras de 1 metro retangular. Qual é o modelo? O modelo é esse daqui, ó. Tá? Esse modelo aqui, que é bem fácil de fazer. E onde que você encontra essa videoaula, tá? Pra quem já tá se perguntando aí, no canal do blog do crochê do professor Samuel. Lá, ele ensina a fazer o tapete, tá bom? O tapete retangular, mas ele dá as instruções para você aumentar e fazer do tamanho que você precisa. E foi seguindo essas instruções que eu cheguei nesse resultado. Essa peça eu já costumo fazer aqui no meu ateliê, tá? Já é um modelo que as minhas clientes conhecem. É uma peça super vendável, muito boa. Se você tá procurando aí um modelo legal para oferecer para suas clientes, esse modelo, ele é rápido de fazer, ele é muito fácil, porque é só ponto alto, ó, de bloquinho. E as clientes amam, ele fica muito bonito, apesar de ser muito simples, fica muito bonito. E eu gosto de fazer assim, ó, em duas cores, tá? Eu faço a base e faço a segunda parte com outra cor combinando, e realmente fica muito bom. Então, vamos lá. Voltando aqui. Eu precisava fazer em duas cores, e as escolhidas foram o porcelana e o castanha. Da marca da Apollo, ó, da Círculo, que você vai encontrar essas cores, tá? Eu trabalho aqui no meu ateliê com o Euro-Roma, mas no Euro-Roma não tem essas cores, então eu peguei do Apollo, tá? Que mais? Então, vamos lá. Comecei fazendo as bases, tá? Então, eu peguei um cone desse daqui, de 600 gramas, e fiz as bases. E aí, eu fiz a base das duas passadeiras, ó. 1, 2, tá? Fiz a base das duas passadeiras. E quantas carreiras eu faço? Eu começo a contar a partir do momento aqui, ó, que eu começo a fazer os leques, tá? Então, a partir do momento que eu começo a fazer o leque, eu conto 8 leques. Essa é a minha base, tá? E depois, eu faço mais 8 leques da cor secundária, uma carreira de ponto fechado e 3 carreiras de bico, tá bom? Desse de lequinho mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Peraí. Ó. Então, dá pra fazer vários bicos, tá? Eu já fiz com outros modelos de bico, mas dessa vez eu quis fazer com um bico de lequinho. Então, eu fiz aqui a carreira de ponto fechado e mais 3 carreiras de leque, tá? Então, é assim que eu faço o padrão dessa passadeira. Fiz o bico diferente, mas a base toda eu sempre faço a mesma coisa. E aí, quanto que rendeu esse cone de barbante aqui pra fazer as bases? Então, cada base, eu anotei aqui pra vocês, então anotem aí também, tá? Pega um caderno e anota. Eu sei que vai ter diferença aí na tensão de ponto, enfim, que a gente sabe que muda de uma pessoa pra outra fazendo, mas pelo menos vocês têm uma ideia de quanto que vocês vão gastar de material para fazer, se você for fazer aqui do jeito que eu fiz, tá legal?
Então, pode ser que você gaste mais, ou pode ser que você gaste menos, ou mesmo tanto, varia um pouquinho, mas é só para ter uma base. A gente tem que deixar essas informações bem claras. Mas eu gastei aqui 220 gramas para fazer cada base, tá? E aí, me sobrou um restinho de material do porcelana. E eu aproveitei para fazer a base desse tapetinho aqui, ó. Seguindo a mesma videoaula, tá? Fiz a base do tapetinho, que gastou 140 gramas a base, certo? E aí, ainda me sobrou um restinho de nada, pra quem viu o vídeo anterior, né, que eu não peguei agora pra mostrar pra vocês, que tá guardado. Mas o restinho do restinho que sobrou do porcelana, eu ainda consegui fazer 6 squares, que vai dar pra fazer um novo tapetinho aí, tá? Então, eu usei 100% do barbante porcelana. Consegui ter esse rendimento aí de material. Agora, vamos passar pro cor castanha, tá? Que é essa outra cor aqui. Eu utilizei 2 cones de barbante de 600 gramas. E sobrou isso aqui, ó. Sobrou só isso aqui. E o que me rendeu? Me rendeu finalizar as 2 passadeiras, tá? Então, consegui fazer as 2 passadeiras, ó. E o que sobrou, eu joguei aonde? Eu joguei no tapetinho, olha só. E aí, eu não consegui fazer as 8 carreiras aqui, que eu queria fazer, né, no mesma proporção da passadeira, mas não deu, tá? Só consegui fazer 7 lequinhos aqui no castanha. Não deu pra fazer carreira de ponto fechado. E deu pra fazer um biquinho bem sem vergonhinha aqui, ó. Tá vendo? De 2 pontos altos tombadinho. Mas deu pra fazer. Finalizei a peça, ó. E ficou excelente, tá? E agora, eu vou passar pra vocês o peso total das peças. O tapetinho, gastei 140 gramas para fazer a base e gastei de castanha 230 gramas, tá? Ficou num total de 369 gramas, 370 gramas o tapete total. Vou medir aqui para vocês, já ir anotando aí, né, todas as informações juntas. O tamanho ficou maravilhoso. Porque aqui no meu ateliê, o meu tapete, ele tem uma média de 65 centímetros, que eu costumo fazer. E esse daqui, ó, ele ficou com 68 centímetros. Então, tá ótimo. 68 por 43 centímetros, tá bom? Ficou um tamanho muito bom. Vou vender por quanto? Vou vender por R$30 essa peça, tá bom? Agora, vamos ver as passadeiras. Eu tinha que chegar na medida de 1 metro cada uma. Então, vamos ver aqui se chegou na medida de 1 metro. Calma aí que eu já passo o peso pra vocês. Mas vamos ver se eu cheguei no metro que eu precisava. Ela ficou medindo 1,04 m. Então, ó, tá excelente. 1,04 m por 54 centímetros. Vamos ver se a outra ficou com a mesma medida. Vamos ver. Olha só. Pontinha com pontinha. A mesma medida, gente, 1,04 m. Eu fiz as duas ao mesmo tempo, então, dificilmente, né, dá muita diferença. Ó, por 54 centímetros, as duas ficaram com o mesmo tamanho. E o peso? Então, vou passar aqui o peso, anota aí o peso. Ficou com 727 gramas, tá? A base, que foi essa aqui no porcelana, foi de 220 gramas. E o restante, eu gastei
500 gramas pra fazer aqui no porcelana. Então, deu aí 727 gramas o total da passadeira. Valor de venda por enquanto, que é o que eu falei pra vocês, eu tô atualizando, né, as fichas técnicas das minhas peças. Acho super importante ter a ficha técnica, então faça, se você não tem ainda, faça. Você vai fazer uma vez só, né, você vai ter trabalho uma vez só de pesar, de calcular certinho o preço, tudo. E depois você só vai atualizando conforme a necessidade, que é o que eu tô fazendo aqui, né? Vai ter aumento de preço, provavelmente, não sei ainda de quanto, mas por enquanto, essas daqui foram vendidas, porque essas daqui já estão vendidas, tá? Por R$100 cada uma, tá bom? Então, eu vendi cada uma por R$100. E o tapetinho, eu vou vender, né? Porque como foi avulso aí, eu aproveitei a produção e o que sobrou do material. O tapetinho eu vou vender por 30, tá? Quanto que eu tive de custo aqui? Eu tive de custo de R$46,50 para produzir essas 3 peças. E vou vender, né? No caso, já tá vendido, só esse tapetinho que não, por R$230, tá? Então, uma passadeira dessa, gente, dá pra fazer super rápido. Eu não crocheto o dia todo. Eu não crocheto, eu crocheto só uma parte do meu dia, porque eu tenho outras responsabilidades. Não consigo, né, ficar o dia todo crochetando, mas de um dia pro outro, tá? Eu consigo fazer uma passadeira dessa. Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Eu já demorei muito tempo pra produzir uma passadeira como essa, mas a gente vai pegando agilidade com o tempo, tá? E também, peças como essa daqui, que é de quadradinhos, assim, de bloquinhos, elas também são mais rápidas, tá? De fazer, porque você pega no meio aqui, na correntinha. Então, você não precisa ficar, sabe, tendo tanto cuidado de fazer ponto sobre ponto. Então, essas peças, assim, são bem rápidas de fazer. Então, o rendimento é muito bom, né? O gasto de material eu acho excelente, um modelo fácil de fazer, super vendável, né? Procure peças vendáveis para você fazer, né? Não procura coisa assim que, sabe, dificilmente vai agradar as pessoas. Não vá também muito pelo seu gosto pessoal, né? Porque muitas vezes a gente tem um gosto igual o meu, que eu sou uma pessoa que tem muita gente fala que eu tenho um gosto meio estranho. Então, eu não vou pelo meu gosto, eu vou pelo que a maioria das pessoas gostam. E as clientes gostam de peças assim, né? Peças grandes, que nem essa passadeira tem 1 metro, pra colocar no quarto. Fica um tamanho muito bom. Um tapete como esse aqui, ó, num tamanho muito bom também. Cores neutras, né? Se você tá começando agora, comece com cores neutras, depois você parte para umas coisas muito mais coloridas, porque assim, as cores neutras, elas são mais fáceis de vender, são mais fáceis de agradar, e o colorido você vai acrescentando aos poucos para atingir as outras clientes, tá? Então, são detalhes aí para quem tá começando que eu julgo que é interessante falar, tá bom? Então, se você tá começando, esse tapete aqui é muito bom de você começar. E tapete retangular, gente, vende bem, porque ele dá a sensação de que ele é maior do que o oval, né? Então, as clientes gostam muito, porque aqui não tem, né, aquele recorte aqui, ó, do oval. Então, é um modelo também que as clientes gostam. Aí, você tá fazendo muito tapete oval, tá com um pouco de dificuldade pra vender, muda, começa a fazer alguns assim, ó, retangular, que as vendas voltam, tá? Então, é importante a gente ter também esse giro aí de modelos pra tá atendendo as clientes e tá vendendo sempre, que é o mais importante. A gente não quer vender uma vez só, a gente quer vender sempre, a gente quer vender todo dia, né? A gente quer, né, fazer o negócio girar aí todos os dias. E é isso, eu vou ficando por aqui.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é Crista Peixes de Crochê. Então, você pode ir lá acompanhar, né, os stories. Tô sempre por lá compartilhando a rotina de produção aqui do ateliê. E também lá trago dicas para as colegas crocheteiras também. E atualizo mais em tempo real do que aqui no canal. Aqui os vídeos são mais longos, né? Tem mais detalhes, mas lá tem vídeos rápidos também com algumas dicas legais que talvez ajude você aí de alguma forma, principalmente para as iniciantes, né? Que muitas vezes tem muitas dúvidas e pode aproveitar alguma dessas dicas e melhorar aí o seu negócio. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!